Bom dia, que a paz do Senhor seja sobre cada um de vocês. Shalom, a paz do Senhor, amados. Muito bom dia a cada um de vocês que já estão comigo aí de manhãzinha. Sejam muito bem-vindos. Esta é a Manhã com Deus. Vamos falar da palavra do Senhor. Vamos aqui conversar a respeito da palavra do Senhor. Ter um bom dia, um dia abençoado, cheio de vitórias. E eu quero te agradecer por começar esse dia conosco aí. Louvado seja Deus. Uma manhã maravilhosa. E podemos dizer que nos alegramos porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, não é? Mais um dia de vitórias. Louvado seja o Senhor. Dias bastante quentes, dias bastante complicados por causa de Covid, de tanta coisa, mas temos que dizer, alegramos no Senhor porque Ele tem nos concedido a bênção até aqui. Louvado seja Deus. Quero pedir para você compartilhar aí essa live, quero pedir para você compartilhar com seus amigos no seu Facebook. Que bom que você já está aqui de manhã. A todos vocês, todos, aquele abraço, aquele carinho meu do profundo do coração. Hoje vamos falar sobre a penúltima carta do Novo Testamento, Judas. Livro de Judas, uma carta pequena, bem pequena, você lê ela rapidinho, são apenas 25 versículos, a carta de Judas, e amanhã a gente vai dar uma breve introdução sobre Apocalipse, o livro das revelações. Vamos então falar um pouquinho sobre Judas. Se você está conosco aí, queria que você compartilhasse, chamasse outras pessoas. Daqui a pouco, do final dessa live, vou falar um pouquinho sobre o decreto de ontem, o que vai mudar para nós aí. Então eu queria que você ficasse antenado, porque algumas pessoas estão me perguntando: pastor, cancelou o GCL? Então daqui a pouquinho, no final dessa live, vamos comentar um pouquinho sobre isso, vamos trazer um pouquinho a luz, para que ninguém fique pensando que está tudo trancado de novo, tá bom? Daqui a pouquinho. Judas, o capítulo 1, é óbvio, porque só tem um capítulo, e versículo de número 1 também. Judas, o servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aqueles que são santificados por Deus, o Pai, são chamados e preservados em Jesus Cristo. Olha que interessante, a humildade de Judas. Eu vejo assim, a humildade de Judas, algo bastante coerente. Ele vai começar a sua carta escrevendo assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Quem era Tiago? Tiago era irmão de Jesus. Não era mais fácil Judas falar: eu sou irmão de Jesus? Mas aqui ele se coloca na condição de servo. Veja que ele dá uma volta e ele não vai citar que ele é irmão de Jesus, mas aqui ele vai citar que ele é servo de Jesus. Ele reconhece o senhorio de Jesus. É importantíssimo você observar isso. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Mas Tiago era irmão de Jesus, então obviamente Judas também era irmão de Jesus. E ele começa se colocando na posição de servo. Obviamente a posição de servo é a posição em que você sabe, reconhece o senhorio e automaticamente se coloca numa condição de não ter uma vontade única, ou seja, ser submisso à vontade do seu Senhor. O que é um servo? Aquele que está submisso à vontade do seu Senhor. Isso é ser servo. É como Judas está dizendo assim: não faça a minha vontade, mas faça a vontade de Jesus Cristo, meu Senhor. Me coloco na posição de servo, me coloco na posição de servir o mestre. Será que você pode dizer isso nessa manhã também? Cada um de vocês, Silas, Gabriela e tantas outras pessoas que já estão conosco. Ei, nos colocarmos à disposição do nosso Senhor
como servo, ou seja, às vezes negando as nossas próprias vontades para que se cumpra, para que se exerça a vontade plena do Senhor. Judas começa esse livro falando sobre isso, e a segunda parte que eu acho muito interessante desse livro, e é importante destacar, que ele vai falar com relação ao fogo eterno. Ele vai falar com relação ao juízo eterno, ou seja, aqueles que não permanecerem em santidade, esses serão jogados no juízo final, serão jogados no lago de fogo e enxofre, serão jogados no lugar de tormento eterno. Então, assim, ele faz uma alusão a isso, e é importantíssimo nós abordarmos isso aqui. Por quê? Porque estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Estamos vivendo os últimos dias. É nítido, no versículo 18 diz assim: e como vos dizia, haveria escarnecedores dos últimos dias. Jesus já dizia isso. Jesus já dizia isso. Judas aqui está lembrando das palavras do seu servo, ou melhor, do seu mestre, sabe? Judas aqui está lembrando das palavras, sabe, de Jesus, dizendo, como vos diziam, havia escarnecedores nos últimos dias, que andariam segundo as suas concupiscências. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Estamos vivendo dias em que estão abreviando a volta de Cristo, estão mostrando que Jesus Cristo está voltando. Agora, uma das coisas que é comum aparecer nessa época, Jesus já havia dito isso, os falsos mestres, aqueles que vão escarnecer, aqueles que vão, sabe, brincar com a palavra de Deus, aqueles que são os falsos mestres. Esse se multiplicará nos últimos dias. Jesus disse isso, os discípulos abonaram isso. Judas aqui está lembrando isso à igreja, de que nos últimos dias aconteceria isso. Agora entenda, Judas está falando ao povo que deve permanecer na fé, sabe, eles devem continuar, sabe, batalhando pela fé. Olha o versículo 3, só estou falando do livro de Judas hoje, tá bom? O versículo 3 vai dizer assim: amados, quando dediquei toda a diligência a escrever esta carta acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé, em uma vez que foi entregue pelos santos. Ou seja, ele está dizendo o quanto é sério e o quanto é necessário batalharmos pela fé. A palavra é batalharmos pela fé. Você quer se encontrar com Jesus? O plano eterno do Senhor certamente é te levar para morar nas mansões celestiais. Agora, você quer morar com Jesus? Esse é o desejo do seu coração? Você quer realmente entrar no plano do Senhor, que é deixar essa vida terrena de sofrimento, desigualdade, injustiça, essa vida que tem enfermidades, que tem morte? Você deseja morar com o Senhor no plano eterno? Então precisa entender isso. Judas está dizendo aqui, porquanto deveis seriamente batalhar pela sua fé. Os dias finais, os últimos dias, sabe, na terra, esses últimos dias que estamos vivendo seriamente é os dias que abrevia a volta do Senhor. Agora, Judas está dizendo, batalhe pela sua fé, batalhe pela sua fé. Use de todas as formas para batalhar pela sua fé. Porque se você não batalhar pela sua fé, um dos maiores sinais da volta de Cristo, que é a apostasia, o negar da fé, o distanciar da fé, pode pegar a muitos. Como a própria Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, ou o amor de quase todos se esfriaria. Ei, batalha pela sua fé. Leia a Bíblia todos os dias, ouça uma palavra todos os dias, viva em comunhão com a igreja todos os dias. Um alerta para você: não deixe a igreja, não deixe de ter comunhão com seus irmãos. A palavra do Senhor em Hebreus diz assim: não deixando de congregar, como é o costume de muitos. Não deixe
de congregar. Não deixe de ler a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. E ore ao Senhor. E tenha comunhão com seus irmãos. E ame uns aos outros, para que a sua fé não seja negada no último dia. Às vezes a gente pensa que isso será impossível, mas há muitas pessoas que hoje nem começou a grande tribulação, e existe muitas pessoas hoje que já estão negando a sua fé. Batalhe pela sua fé. Aí Judas vai dar um exemplo aqui que eu queria deixar para você. Analise isso. Ele vai dizer assim: os anjos que não guardaram, obviamente, sabe, a sua posição. Olha aí, o versículo 7 vai dizer assim, ó. Começa pelo 6, vamos lá. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas sobre as trevas até o julgamento daquele dia. Olha para você ver, se até os anjos que não guardaram a sua posição, eles decaíram. Olha aí, Sodoma, versículo 7, assim como também Sodoma e Gomorra e as cidades das circunvizinhas, que da mesma maneira deram-lhe a fornicação e seguiram após a carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Aqui Judas está dizendo assim: se os anjos caíram e foram punidos, se Sodoma errou, escarneceu e Deus mandou fogo sobre Sodoma, quanto mais eu e você. Por que essa geração pensa que é melhor do que as outras? Se os anjos foi julgado e o Senhor trancou anjos que decaíram, não guardaram a sua posição, a terça parte dos anjos foi tirada do céu. Se Deus assim julgou e trouxe ali, sabe, o pesar da sua mão, juízo sobre os anjos, sobre Sodoma, quanto mais sobre nós. Então assim, nós não podemos achar que não haverá juízo para esta geração. Já está vindo o tempo, não chegou ainda, mas já está vindo o tempo em que Deus vai aplicar juízo sobre todo aquele que negar a fé. Permaneça batalhando pela fé, para que o juízo da ira de Deus não venha sobre a sua vida naquele dia. O juízo ainda não chegou, mas ainda há tempo de salvação, ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de voltar-se ao Senhor, ainda há tempo de largar os pecados, o adultério, o orgulho, a avareza, a soberba, a mentira, a falsidade. Ainda há tempo de você mudar de vida. Pastor, mas você não sabe meus pecados. Não importa, nem conte os teus pecados para mim, não importa. Importa que você entenda que todo pecado pode ser purificado pelo sangue do Cordeiro. Sabe, a palavra do Senhor em 1 João vai dizer que o sangue de Jesus é poderoso para purificar todo pecado e toda injustiça. Se arrependa, clame o sangue de Jesus, peça misericórdia ao Senhor e Ele vai te perdoar. Ainda há tempo. Amanhã pode ser muito tarde, porque o juízo está vindo, mas hoje ainda há tempo. Peça o perdão do Senhor, tá bom? Porque se os anjos decaíram, se Sodoma pecou, e Deus assim aplicou juízo sobre aqueles, quanto mais a nós. Então mantenha-se sobre a fé, não negue a sua fé, batalhe pela sua fé. Agora deixa eu dizer uma coisa, e eu quero encerrar com isso aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Judas aqui vai dizer de algumas como pedras submersas sobre as águas. Elas precisam ser vistas. São obstáculos, são coisas que no percurso da sua caminhada pode levar, como Judas vai dizer, pode levar um grande navio a naufragar. Sabe, eu estou dizendo aqui, ilustrando, mas o versículo 12 diz assim: essas são manchas em vossas peças de caridade, quando festejam convosco, alimentando-se sem temor. Eles são nuvens sem água, levadas pelo vento, árvores cujos frutos secam, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que espumam a sua própria vergonha, estrelas errantes
para as quais o negrume das trevas está reservado para sempre. Eis que é vindo do Senhor. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui Judas estava dizendo com relação àqueles que querem levar a sua fé à destruição, querem conduzir você a desistir. Eles nem se percebem, mas são usados por Satanás, são profetas de Satanás, são enviados de Satanás para destruir a fé da igreja, para desanimar a fé da igreja, para fazer muitos desistir da fé. Você já viu que tem muitos murmuradores dentro da igreja? Você já viu que tem muitas pessoas que vai no salão de beleza, que vai lá, sabe, no serviço talvez do fulano, vai lá visitar, tomar um cafezinho lá com o irmão, com a irmã, mas vai para falar mal, vai para criticar a igreja, vai para criticar autoridades, vai para criticar pastor, vai para criticar um ou outro, para falar mal de um ou de outro, para falar mal de um pecado de um ou de outro. Ei, às vezes, sabe, quer tirar um cisquinho dos olhos de um, como Jesus disse, quer tirar o cisquinho que está nos olhos do irmão, mas esquece da trave, esquece, sabe, da trave que está em seus olhos. Ei, olha aqui o versículo de número 16, estou estudando com você o livro de Judas. Estes são os murmuradores, os queixosos, que andam segundo os seus desejos carnais, e cujas bocas proferem palavras muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de alguma vantagem. São pessoas que querem tirar vantagem. São pessoas que veem a igreja, veem as posições da igreja, veem os ministérios da igreja como um lugar para tirar vantagem. E se elas não estão ali, o papel delas muitas das vezes é só falar mal do líder, é só falar mal do presbítero, do diácono, do ministro de louvor. Você está entendendo? Cuidado, porque essas pessoas são como pedras submersas. Elas podem levar um navio a naufragar. Você precisa abrir teus olhos. De manhã meus olhos acordam muito pequenos, mas você precisa abrir teus olhos e você precisa se atentar. Há pessoas que não são enviadas por Deus, há pessoas da igreja que são os murmuradores, são aqueles que blasfemam, são aqueles que não têm a mesma atitude de Judas, que ele começa o livro se colocando na posição de servo, ele começa o livro se colocando na posição daquele que é o menor, porque o menor no reino do Senhor será colocado como maior, sabe? O livro começa com a expressão de humildade, de humilhação. Aqueles que são humilhados serão exaltados pelo Senhor. Cuidado com aqueles que são como pedras submersas, eles estão debaixo da água, eles parecem que estão ali para ajudar, mas estão ali para murmurar, para falar mal dos outros, para, sabe, reclamar da igreja, para reclamar de decreto, para reclamar de igreja fechada, para reclamar de Covid, para reclamar disso ou daquilo. Eu não vou dizer que eu concordo com muita coisa, sabe, tem coisas que às vezes a gente fica indignado também, mas eu deposito as minhas ansiedades, eu coloco diante do altar do Senhor, eu venho diante do altar do Senhor e digo: Senhor, tem de misericórdia dessa geração, tem de misericórdia desse tempo que estamos vivendo. Você tem o altar do Senhor, apresente as suas demandas diante do Senhor, pare de ser um tropeço na obra do Senhor, pare de ser um enviado do inimigo para só se queixar, murmurar e destruir a fé de muitos, principalmente novos na fé. Eu termino com isso aqui. Se tem uma coisa terrível, 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 são aqueles que, não discernindo o certo e o errado, não discernindo, sabe, a sua fé, não discernindo, sabe, o juízo do Senhor, o quanto o Senhor é justo, não discernindo isso, eles às vezes pegam e fazem comentários perto de novatos da fé, pessoas que estão começando a caminhar. A coisa mais cruel que eu vejo no Evangelho é uma pessoa que se diz crente, dentro da igreja com roupa de crente, ele começa a falar mal de pastor, começa a falar mal de líderes, começa a falar mal de membro de igreja, começa a falar mal de outra igreja, começa a falar mal de pessoas, começa a blasfemar ao lado de novatos da fé, pessoas que não têm uma estrutura para aguentar isso. Ei,
o juízo do Senhor está vindo, o fogo do Senhor está vindo. Eu não estou desejando mal para você, mas eu estou dizendo: arrependa-te, acerta a tua casa, te coloca no altar do Senhor, acerta a tua vida com Deus, porque quem vai acertar a conta da igreja não é pastor, não sou eu, não é você. Quem vai acertar a conta da igreja é o Senhor. Ele é justo e Ele é juiz, e Ele trará o fogo para consumir com todos aqueles que foram cães, que foram simplesmente blasfemadores da causa do Senhor. Que Deus tenha misericórdia. Escreva aí: que Deus tenha misericórdia dessa geração. É isso que eu peço. Eu estou pregando a verdade, não estou desejando fogo sobre a tua vida, mas eu estou alertando, como Judas, eu estou alertando: o fogo está vindo, o fogo está vindo. É necessário que nós possamos nos guardar em temor. Misericórdia, misericórdia é o que eu desejo a essa geração. O versículo 23 diz assim: e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a vestimenta manchada pela carne. Versículo 25 diz: ao único Deus, salvo, sábio, nosso Salvador, seja a glória, majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém? Misericórdia sobre essa geração é o que eu desejo. Louvado seja Deus, porque você se manteve comigo aqui até agora. Amém? Eu quero que você aguarde, nós vamos orar aí junto, vamos orar. Quero só abrir um aspas aqui, abra as aspas aí. Vamos falar um pouquinho sobre o decreto de ontem. A prefeitura editou um decreto ontem, e o decreto é uma lei, irmãos. Eu preciso me submeter às leis das autoridades. O decreto é lei. E o decreto, ele pega muito a questão de barzinho, lanchonete, movimentação, bagunça, depois das 11 e também antes. Então, assim, não foi muito prejudicial à igreja. A única coisa que vai, prejudicar nós, entre aspas, é assim: nós não temos como ter aglomeração de pessoas, não temos. E também está restrito qualquer tipo de evento em clubes, em lugares de eventos, e também nas casas. É considerado no decreto, está escrito lá embaixo assim: acima de 10, 11 pessoas, acima de 10 pessoas, 11 para cima, é considerada aglomeração. E os nossos GECEL, a maior parte deles tem acima de 10 pessoas. Se uma fiscalização passar e ver na casa do nosso irmãozinho anfitrião um GECEL, pode ser que seja multado, até multado pode ser. Então, assim, eu não desejo isso, eu quero nos submeter. Então nós estamos suspendendo o trabalho do GECEL, suspendendo, só voltamos no começo do ano. Tá bom? Já iríamos parar mesmo agora, na semana seguinte, por causa das 2 semanas, Natal e Ano Novo. A gente já ia dar um feedback, uma parada ali, e a gente vai parar agora. Ou seja, a partir de hoje já não pode ter GECEL, tá bom? Nem hoje, nem sábado, nem... só os cultos da igreja, não mudou nada. Pode divulgar isso, não mudou nada na igreja. Tem que ser 50%, sim, tem que ter o distanciamento, álcool gel, máscara, todo esse negócio, venha de máscara. Detalhe, na igreja não mudou nada. Tem culto do São Paulo amanhã, tem culto dos jovens sábado, tem culto dos jovens sábado, tem 2 cultos no domingo, tá bom? Mais o GECEL, cultos do lar, e a vigília aqui, nós fazíamos a vigília 10 da noite, não tem como fazer, porque o decreto inibe movimentação depois das 10 horas. Pegou? Vamos continuar com os cultos, vamos continuar orando, clamando. Faça o culto no lar, faça o culto no lar. Eu queria chamar a tua atenção, reúna a tua casa, pegue a Bíblia, todo pai de família, toda mãe de família, pegue a Bíblia, leia um texto, ore com a sua família, faça um culto no lar, tá bom? Se possível, cante um cântico lá, coloca lá um louvor para cantar, adore com a sua família, tá bom? Não mudou nada, fica tranquilo, porque quem é crente, quem é salvo. Agora, aquele que reclamar muito, por causa disso, às vezes, não está entendendo o tempo. Então, que Deus tenha misericórdia de tudo. Vamos orar? Vamos orar nesse momento. Pai eterno, Deus soberano, eu quero te louvar por estar aqui com os nossos irmãos
E, ó Deus, estamos encerrando essa live. Eu estou abençoando a todos. E estou, ó Deus, aqui orando para que o Espírito Santo do Senhor desperte o coração de todos os meus irmãos, todos os meus amigos, amigas, que o Senhor desperte. Aqui estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, por isso tanta dificuldade, por isso tanta complicação para a igreja, tanta distanciamento, tantas crises, tantas epidemias e agora até pandemia. Eu quero, Senhor Deus, te pedir, desperta a tua igreja. Levanta a tua igreja, a que possamos estar prontos, a que possamos batalhar pela fé e não venhamos negar a nossa fé. Eu abençoo a todos com a bênção do Senhor, o milagre do Senhor seja sobre a vida de todos aqui em Santo Antônio, aonde estiver, neste horário ou em qualquer horário. Eu creio que a bênção do Senhor está sobre todos os nossos amados. Amém? Os que confiam no Senhor, creia nisso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que eles não serão abalados. Você não vai ser abalado por decreto, você não vai ser abalado por pandemia, você não vai ser abalado por nada, porque os que confiam no Senhor, diz o Salmo 125, estes permanecerão para sempre. Louvado seja Deus. Um ótimo dia. Se Deus é por nós, quem será contra nós?